Paulo, antes de conhecer ao Senhor, naquele caminho de Damasco, o que Paulo fazia? Ele perseguia a igreja de Deus. Os irmãos sabem muito bem, os textos estão aí na palavra de Deus. Paulo perseguia a igreja de Deus. Ele vai falar em 1 Timóteo, ele vai falar assim que eu era um blasfemo, eu era um insolente, eu perseguia a igreja de Deus. Eu pegava cartas para prender os irmãos. Era isso que Paulo, por não conhecer a autoridade de Deus, por não conhecer a Deus, era isso que ele fazia com a igreja de Deus. Eu era um perseguidor da igreja. Por isso que naquele caminho de Damasco, ele faz aquela pergunta: quem és tu, Senhor? Então o Senhor responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas como? Paulo perseguia a igreja? Sim, claro. Mas quando ele persegue o Senhor Jesus, melhor, quando ele perseguia a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Era isso que Paulo fazia. Então, por isso que ele entendeu agora, que ele, após esse encontro com o Senhor, ele reconheceu o que é realmente a autoridade de Deus. Entendeu que a autoridade de Deus vinha estabelecida no seu trono. Por isso, se ele não reconhecesse, naquele momento, após a sua conversão, e veja aqui um detalhe, irmãos, ali no capítulo 9 de Atos, se ele não reconhecesse a autoridade de Deus, ele não poderia se humilhar no que concerne a ser submetido à autoridade de Ananias. E Paulo era Paulo. Nós conhecemos a quem Paulo era. Mas se ele não reconhecesse a autoridade de Deus, ele não poderia se submeter a Ananias. E sabe o que é um princípio aqui, irmãos? Se nós não reconhecemos a autoridade na vida dos irmãos, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, nós não podemos submeter, então. Se nós não reconhecemos o que é realmente a autoridade de Deus, nós nunca vamos nos submeter àqueles que o Senhor tem colocado como autoridade no seu corpo. Essa é a grande verdade. E isso Paulo compreendeu. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos realmente conhecer a autoridade de Deus para que possamos ser derrotados em nossos caminhos e ser derrotados em nossa justiça própria. Por que eu tenho que me submeter a esse irmão? Por quê? Por que eu tenho que obedecer a esse irmão? A pergunta não é porque você tem que obedecer ao irmão, a pergunta é: ao desobedecer a esse irmão, a quem você está desobedecendo? Ah, mas eu não concordo. A questão de concordar ou não concordar, irmãos, não cabe na vida da igreja. Aqui não é uma democracia. Na vida da igreja não é democracia, é teocracia, governo de Deus. E se aqueles que o Senhor tem levantado, e aí, por todas as assembleias que o Senhor tem nesse Brasil, no mundo, e aquele que o Senhor tem levantado, ele andar em desacordo com a palavra, ou andar em desacordo com aquilo para o qual o Senhor o chamou, o Senhor tratará com ele. Deixe o Senhor tratar com ele.